A política brasileira vive um daqueles momentos em que tudo parece girar em torno de uma única pergunta: quem será capaz de enfrentar Lula em 2026? Desde já, o cenário começa a se desenhar, e do lado da direita, um nome se destaca cada vez mais, seja pela sua ascensão meteórica, seja pela forma como vem costurando apoios dentro e fora da base bolsonarista: Tarcísio de Freitas. O atual governador de São Paulo, que entrou na política com o apoio direto de Jair Bolsonaro, tornou-se rapidamente uma figura de peso nacional, capaz de falar tanto com o eleitor conservador quanto com setores mais moderados que tradicionalmente rejeitavam o bolsonarismo. E é justamente essa capacidade de transitar em diferentes campos que hoje coloca Tarcísio como o principal candidato da direita a tentar derrotar Lula nas próximas eleições presidenciais. A trajetória de Tarcísio explica muito de sua força atual. Engenheiro, militar de formação e ex-ministro da infraestrutura, ele construiu uma imagem de gestor técnico, avesso a polêmicas, mas eficiente em entregar obras e resultados concretos. Durante o governo Bolsonaro, enquanto outros ministros acumulavam desgastes políticos, Tarcísio se destacava por inaugurações de rodovias, ferrovias e obras que tocavam diretamente a vida da população. Era a face do governo que mostrava algo palpável. Não por acaso, quando Bolsonaro decidiu lançar um candidato ao governo de São Paulo em 2022, escolheu Tarcísio. A aposta deu certo. Mesmo sendo um forasteiro no estado, ele derrotou candidatos experientes, como Fernando Haddad, e consolidou sua posição como uma das maiores surpresas da política recente. Em São Paulo, Tarcísio manteve o estilo pragmático. Sem radicalismos, buscou diálogo com empresários, manteve boa relação com o agronegócio e ao mesmo tempo mostrou disposição de trabalhar com prefeitos de diferentes partidos. Essa postura o transformou em uma figura diferenciada dentro da direita, que até então era marcada por discursos inflamados e polarização extrema. Enquanto Bolsonaro reforçava a retórica de confronto, Tarcísio projetava a imagem de equilíbrio. E, nesse contraste, começou a conquistar um espaço único, o de ser um político da direita capaz de dialogar com o centro e até com setores da elite que se afastaram do bolsonarismo. É por isso que, conforme 2026 se aproxima, Tarcísio ganha cada vez mais força como o nome mais viável da direita. Bolsonaro, embora ainda mantenha enorme capital eleitoral, está inelegível e enfrenta o risco real de prisão em diferentes processos. Isso enfraquece sua capacidade de liderar uma candidatura presidencial. Seus filhos, Eduardo, Flávio e Carlos, até tentam manter a chama do bolsonarismo acesa, mas nenhum deles tem, hoje, a musculatura política para enfrentar Lula em uma eleição nacional. Outros nomes da direita, como Romeu Zema, de Minas Gerais, ou Ratinho Júnior, do Paraná, aparecem como alternativas, mas não têm a mesma projeção nacional. Nesse vácuo, Tarcísio desponta não apenas como favorito natural, mas como praticamente inevitável. A ascensão de Tarcísio, porém, não é livre de disputas internas. Há uma tensão constante entre ele e o bolsonarismo mais radical. De um lado, Bolsonaro e seus aliados reconhecem que Tarcísio é o candidato com mais chances de vitória, mas, de outro, existe o receio de que ele se afaste demais da linha ideológica do ex-presidente. Alguns apoiadores mais fiéis chegam a acusá-lo de morno ou de querer se aproximar demais do centro. Tarcísio, por sua vez, evita entrar nesse jogo. Prefere manter silêncio diante de provocações e foca em consolidar sua imagem de gestor eficiente, distante das polêmicas que desgastam a direita. Essa estratégia, até aqui, tem funcionado. Outro ponto crucial é que Tarcísio governa o maior colégio eleitoral do país. São Paulo não apenas concentra votos decisivos, mas também influencia o restante do Brasil. Historicamente, quem vence em São Paulo larga com vantagem enorme na corrida presidencial. Ao se posicionar como um governador bem avaliado e capaz de manter estabilidade política no estado, Tarcísio garante uma base eleitoral sólida, além de acesso privilegiado a empresários e formadores de opinião que podem financiar e sustentar uma candidatura nacional. Do lado do PT, Lula sabe disso. O presidente enxerga em Tarcísio um adversário mais perigoso do que qualquer outro nome da direita. Contra Bolsonaro, Lula se beneficia da polarização, mobiliza o antipetismo contra si mesmo, mas consegue reunir uma frente ampla em defesa da democracia. Contra Tarcísio, a estratégia não é tão clara. O governador de São Paulo não tem o mesmo histórico de ataques à imprensa, às instituições ou às urnas eletrônicas. Ele pode se apresentar como um gestor moderno, conservador nos valores, mas pragmático na economia. E esse perfil é justamente o que pode conquistar o eleitorado de centro que decide eleições no Brasil. Não à toa, setores do governo já começam a se preparar para enfrentar Tarcísio. Há uma tentativa de desgastar sua imagem, de associá-lo a Bolsonaro sempre que possível, e de questionar seus vínculos políticos.
A narrativa petista tende a ser a de que Tarcísio representa a continuidade do bolsonarismo com outra cara. Mas se o governador conseguir manter a distância estratégica e reforçar sua identidade própria, pode neutralizar esse ataque. Enquanto isso, dentro da direita, o movimento é claro: todos os caminhos levam a Tarcísio. Bolsonaro pode até tentar impor outro nome, ou mesmo forçar uma candidatura simbólica de alguém de sua família, mas dificilmente terá força suficiente para barrar o avanço do governador paulista. A elite econômica, sempre pragmática, já sinaliza preferência por Tarcísio. Prefere alguém que garanta estabilidade política e responsabilidade fiscal a uma candidatura que aposte apenas na retórica da guerra cultural. Para o mercado, Tarcísio representa previsibilidade. Para o eleitor conservador, ele ainda carrega a legitimidade de ter sido escolhido por Bolsonaro. Essa combinação faz dele um candidato quase inevitável. Em resumo, o que se desenha para 2026 é um embate entre Lula, com todo o peso de sua popularidade e estrutura política, e Tarcísio, com o frescor de ser uma novidade em ascensão, carregando o manto da direita sem os desgastes do bolsonarismo. Essa disputa tem potencial para ser uma das mais acirradas da história recente. De um lado, a esquerda consolidada em torno do PT, de outro, a direita renovada em torno de Tarcísio. E no meio, milhões de eleitores que ainda não decidiram para onde irão. O Brasil se prepara para assistir a mais um capítulo da eterna polarização que define sua política. Mas, desta vez, a polarização terá novos protagonistas. Lula, símbolo da esquerda, contra Tarcísio, a nova face da direita. Uma batalha que vai muito além de ideologia. Será um choque de estilos, de narrativas e de projetos de país. E, ao que tudo indica, será também o momento em que Tarcísio de Freitas deixará de ser apenas o governador de São Paulo para assumir de vez o papel de principal nome da direita no Brasil.